pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Pod Animal e hoje o nosso bate-papo vai ser com a doutora Isabela, especializada em dermatologia veterinária. Então, queria agradecer a sua presença, seja muito bem-vinda aqui. E para a gente começar, eu queria saber o que te motivou a entrar nessa área aí da medicina veterinária. Eu que agradeço o convite, a confiança. Obrigada. Né? Então, eu sempre quis ser veterinária desde muito pequena, né? Eu não tinha nem boneca, eu tinha bichinhos de pelúcia. Então, eu sempre gostei muito da proximidade, né? Com o cachorro, com o gato, de estar ali apertando, examinando. Aí chegou na época da graduação, tem todas aquelas opções, tudo, né? Mas eu sempre gostei da clínica veterinária mesmo, a clínica mesmo, para estar ali junto com os animais, né? Então, aí eu comecei a ver tudo que tinha ali dentro de opções, ali da clínica, e eu sempre gostei muito daquele desafio do diagnóstico, né? De fechar, de descobrir o que exatamente é o problema. E a dermato é muito isso, né? Você investigar até descobrir o que é mesmo e controlar a doença e tratar. E a partir daí eu fiz a especialização, né, em dermatologia. E de 10 anos para cá, assim, atendo praticamente só na parte de dermato e otologia, que está muito relacionado ali também. Bacana. Eu vou começar pela primeira pergunta, que eu acho que a gente ouve do vizinho, da amiga, da avó da amiga, que eu acho que é a pergunta mais comum. Meu cachorro coça, o que pode ser? Pode ser qualquer coisa, pode ser tudo. Pode ser uma alergia, que é o mais comum. Pode ser uma sarna, pode ser uma piodermite, uma infecção bacteriana, secundária à alergia a alguma outra coisa. Pode ser também até uma micose, dependendo do tipo da micose, se for uma malacésia, ela coça também. Então, o ideal é investigar a causa da coceira mesmo. Sim, não coça por coçar, tem algo acontecendo. Sempre tem, né, alguma coisa por estimulando trás. Ali a coceira. Bom, dentro aí da dermatologia, então, né? Que tem de mais comum, assim, do cão e gato que você vê, e é igual nas duas espécies a manifestação, tem diferença? Não, é bem diferente. O que mais tem, hoje em dia, que eu mais atendo é a alergopatia mesmo, são todas as alergias. Né? Em gato, a gente tem mais alergia, além da alergia à picada de pulga, alergia à picadinha de mosquito, principalmente região de orelha, região cefálica, ali, pescoço, que é uma questão que às vezes o pessoal não chama muita atenção, né? E eles têm também mais alergia alimentar do que os cachorros. Cachorro, a alergia alimentar é a menos comum. Em gatos a gente observa mais. Em gato também a gente tem maior tendência, principalmente quando a gente pensa em persa, né? Uma maior tendência a ter dermatofitose. Né? Um cachorro a gente pega pouquíssimos casos, assim, é uma casuística muito pequena de dermatofitose. A não ser que seja um Yorkshire, mesmo assim, hoje em dia a maioria dos cultivos dão negativo. Em gato ainda aparece, então é uma coisa que a gente ainda tem que investigar e tratar, principalmente pensando em persa, em qualquer idade. E por que dessa predisposição do gato fazer a dermatofitose, ter a proliferação de fungos? É uma predisposição tanto da racial, né, quanto da espécie, e o que eu observo mais é porque em geral as pessoas têm mais gatos juntos. É muito gatinho assim recolhido, e aí o pessoal não isola, já traz junto com os outros, e ainda é uma coisa mais difícil de tratar, porque precisa tratar todos os gatos. Sim, aí é muito difícil. E por um período bem extenso, né? Quando bem tem fungo, extenso, normalmente trata por muito mais tempo, né? Tem que tratar, normalmente, por exemplo, uma dermatofitose, a gente trata até dar dois cultivos negativos. E às vezes demora, né? E é importante tratar todos. E nem sempre o outro gatinho, por exemplo, é fácil de medicar. Sim, gato é sempre mais difícil de medicar. A maioria não é fácil. O tratamento tópico também é um pouco mais difícil, porque eles se limpam o tempo inteiro, dependendo do que vai usar, não dá para passar, porque senão eles vão acabar ingerindo, né? Vão ingerir, vai deixar a lesão pior, porque eles querem tirar mesmo aquele produto e acaba piorando a lesão. Então, gato é mais difícil, mas eu vejo que está muito relacionado com essa questão de ter mais animais.
acaba não tendo cuidado de trazer um bichinho novo para o ambiente. Sim. E saber se de fato ele está saudável para ser inserido naquele ambiente. Isso. E acaba tendo a transmissão de um para o outro. Isso mesmo. E tem muito gato que tem o Microsporum canis de forma subclínica, sem sintoma nenhum. Caramba. Aí legal. vai aparecer num outro que tem imunidade mais baixa. Sim, sim. Além da coceira, quais são os outros sinais de doença dermatológica que o tutor pode perceber? O que ele pode entender? Nossa, talvez seja algum problema de pele. E quais são os principais exames que a gente faz para diagnosticar essas doenças de pele? É uma coisa que muita gente que não chama atenção para muito tutor, por exemplo, principalmente pacientes cachorro, né, em geral, que já tem uma raça, que tem uma predisposição alérgica, eles têm a pele muito seca. Isso não chama atenção, eles vão ver que tem um problema ali depois que já apareceu ferida, que já está coçando muito. E às vezes um filhote, por exemplo, um Shih Tzu filhote, ele já vai ter uma pele sequinha. Vale muito a pena o tutor já identificar que aquilo é um problema. Tem uma pele muito sensível, fica vermelha depois do banho, por exemplo. Porque aí ele já começa a tratar com produtos mais hipoalergênicos, hidratar a pele. Quanto mais cedo a gente consegue hidratar, mais cedo a gente recupera a barreira cutânea, não deixa ela piorar para manifestar aquelas crises alérgicas com 5, 6 anos. Então isso é uma coisa que não chama muita atenção, que é importante investigar desde o comecinho, assim. Essa questão da pele seca, da pele muito sensível. Começou a descamar muito, caspa que não se resolve, que independente do banho, aquela caspa persiste. A caspa também pode ser um sinal ou de uma desqueratinização, uma seborreia seca, ou uma pele seca também. E começar realmente a aparecer feridinhas mesmo, né? Porque às vezes o pessoal acha que vai sumir sozinho e começa uma casquinha amarelinha e vai deixando e vai aumentando. E também na orelha. A orelha o pessoal deixa muito. Né? Começa a inflamar, começa a chacoalhar a coceira, tá um vermelhinho, já é bom tratar. Tem muitas otites que são alérgicas, então às vezes nem precisa de antibiótico, mas precisa de um anti-inflamatório. Então, às vezes, se vai se estendendo muito, a gente vai tratar essa otite lá pra frente, o canal do ouvido ele vai se estreitando. Ele vai estreitando e vai ficando mais firme, mais grosso. E aí é muito mais difícil de medicar e de tratar mais pra frente. Sim. Bom, você falou das alergias. É tempo certo falar alergia? É alergia, sim. Acho que é o mais comum mesmo, né? É mais comum. Que tem. E eu acho que, pelo menos, a gente está na clínica geral, esses últimos anos foi aparecendo um monte de coisa nova de medicamento, né? A gente fica às vezes até meio perdido com o que tem de novo. Tem alguma coisa assim que é mais eficaz? Isso é mais eficaz ou não? Vai depender de cada caso. A questão de sintomas, assim, uma coisa que a gente vê bastante, principalmente cachorro que se lambe muito as patinhas, isso está relacionado também à alergia ou não? Com certeza, viu? Principalmente a patinha, pegando essa última pergunta assim, muita gente acha que esse negócio de lamber a patinha é estresse, ansiedade, ele lambe mesmo, mas a maioria dos casos não é, a maioria é coceira mesmo. Shih Tzu só lambe. Mesmo depois que você controla a coceira? Depende de como tiver o aspecto da pele. Né? A maioria começa a lamber porque está coçando, principalmente se for no meio do dedinho. No meio do dedinho, sola da pata é coceira. Se for uma dermatite psicogênica, eles vão coçar nessa região do carpo, assim, do carpo, no máximo às vezes um tarso, mas a maioria é do carpo. Então, se está coçando no meio dos dedos, se ele está lambendo no meio dos dedos, é uma coceira mesmo. Às vezes a gente vai aquela pele 100% normal no meio dos dedos. Que às vezes começou com uma alergia e virou um mecanismo ali de um hábito, um escape, alguma coisa assim. Mas a maioria é coceira mesmo. Né? E aí o tratamento que funciona melhor é quando ele é mais individualizado, é específico. Porque as alergias, por exemplo, elas são multifatoriais, são várias causas, né? Aí o que funciona é quando a gente identifica a principal causa de alergia. Né, por exemplo, você tem que fazer um processo que a gente chama de triagem alérgica, vai descartando uma por uma.
Primeiro, alergia à picadinha de pulga, que 70% é alergia à picada de pulga, de carrapato, os mosquitinhos também. Então é bom sempre passar por essa etapa que o tutor às vezes acha que não é importante. Eles falam, não tem pulga, mas às vezes para um paciente alérgico, uma picadinha já é o suficiente para desencadear uma crise. E às vezes nem encontra a pulga no bichinho, né? Ela picou, foi embora e Sim. já foi o suficiente. Às vezes até ele nem passeia tanto, mas vai tomar banho no pet shop, leva uma picadinha. Então é importante fazer essa triagem, né? Identificar até que ponto a alergia à picada de pulga está influenciando ali. Então descartar, fazer um controle bom de ectoparasitas. Aí depois, o próximo passo, às vezes mesmo assim, controla, ele toma antipulga direitinho, ambiente não tem, mesmo assim ele continua coçando. Aí a gente vai pro nível 2, fala que nem videogame, a gente vai subindo de etapa. Aí nível 2 vai descartar uma alergia alimentar, porque são coisas que a gente consegue tirar o contato, né? Aí o que eles fazem? A alergia a frango, a carne bovina, leite, ovo, são proteínas do dia a dia que dão alergia, proteínas que o hábito de comer sempre desencadeou um processo imunológico ali, né? Então aí tem que descartar mesmo a alergia alimentar. A gente faz de duas formas, né? Tem a alimentação natural, só que a alimentação natural tem que ser com uma proteína totalmente nova, uma proteína que ele nunca comeu antes. O único jeito de saber é que aí não respondeu, ele não fez todo aquele processo imunológico alérgico ainda. Então a gente faz a proteína nova. Ou fazer as rações comerciais que tem a proteína hidrolisada, que eles fracionam numa forma que o sistema do cachorrinho, do gato não reconhece. Aí descartou a alergia alimentar. Como a gente tem certeza? No gato faz 3 meses de ração hipoalergênica ou alimentação com uma... Gato só ração hipoalergênica, gato não vai comer. Comida não tem jeito. Aí 3 meses no gato, 2 meses no cachorro. Melhorou. Normalmente eu faço remédios nessa primeira etapa, porque é um cachorro que está coçando, está com infecção. Aí ele estabilizou. Para ter certeza, a gente faz a reexposição, né? Que a gente chama. Da ração anterior, né? Um frango. E testa. Se for uma alergia alimentar, em 15 dias ele volta a coçar tudo de novo. Acaba sendo um diagnóstico terapêutico mesmo, né? Por exclusão. Os testes alérgicos a gente ainda não considera como um caminho. Tem o teste alérgico alimentar. O pessoal que faz da nutrição acaba usando ali como um direcionamento, mas ele não serve como diagnóstico. O diagnóstico é dieta de eliminação e depois fazer a reexposição. A maioria não faz, eu já falo, pode começar tudo de novo. Então, às vezes a pessoa acaba não fazendo, fala, não, ele tá bem, vamos manter com essa dieta mesmo, né? E aí depois que a gente chega na dermatite atópica. Porque a dermatite atópica é a única alergia que a gente não consegue tirar a causa, o diagnóstico é clínico. Então a gente descarta tudo primeiro, descarta sarna, tudo. Sarna, descarta alergia por causa de pulga, descarta alergia alimentar. E quando chega no final, que aí fecha em dermatite atópica mesmo. Que é sem uma causa. E aí o tratamento depende muito de cachorro para cachorro. Por quê? Porque a gente vai ter 3 fatores de coceira. Vai ter a pele seca, porque na dermatite atópica eles perdem barreira cutânea. E a barreira cutânea é como se fosse um material que ficasse entre as células ali, que faz tipo uma selagem, manter a pele protegida e manter a pele hidratada. Então ela faz um mecanismo de proteção que no atópico eles já nascem com uma fragilidade dessa barreira cutânea, né? Então aí ele tem essa questão da pele seca, tem a fragilidade da barreira cutânea, que além de deixar a pele seca, deixa ela vulnerável a todo tipo de bactéria, malacésia, que é fungo. Então aí faz infecção recorrente, fica com a pele seca. E também entram os alérgenos ambientais, que são os ácaros de poeira, pólen de planta, coisas que a gente não consegue tirar o contato, bolores, assim, que vão penetrar com mais facilidade nessa pele por conta da barreira cutânea. E aí, a hora que eles entram, eles fazem um processo inflamatório, que aí vai dar coceira, vai ficar vermelho, vai liberar um monte de interleucina. E aí que a gente tem que lembrar que para controlar, não adianta só de controlar o processo inflamatório. Precisa controlar também a barreira cutânea, a infecção recorrente. Hoje em dia tem muitos medicamentos
que ajudam bastante. E aí o que vai funcionar melhor é meio individual ali. Você fazer chegar um cachorro, né? Ele principalmente se tiver lesão assim no pescoço, axila. Aí faz uma citologia para ver certinho o que tem ali. Se tem bactéria, o tipo de bactéria, se tem malacésia também. Aí, pronto, nossa, principalmente essa região do pescoço tem muito shih tzu que às vezes faz malacesiose. A gente fez a citologia, tá cheia de malacésia. Vai funcionar bem quando a gente fizer o antifúngico, mesmo sendo um paciente alérgico. Aí, por exemplo, tem piodermite, faz aquelas lesões de colarinho epidérmico. Aí melhora bem com antibiótico. Tem paciente controlando a infecção secundária, com banhos, depois, com o tempo, ficam bem. Tem outros que não, que precisa de um remédio que vai controlar a coceira, que precisa controlar aquele processo inflamatório. Aí hoje a gente consegue tratar mais sem corticoide. Tem várias opções, a ciclosporina, a gente já usa mais tempo, os inibidores, né, de janusquinase, ou as imunoterapias, que tem o citoponte, e também tem a imunoterapia que é alérgeno específica, que é aí que entra o teste alérgico, na verdade. Que aí a gente coleta o sangue, pode fazer o serológico, pode fazer também aquele teste intradérmico, e tem várias formas ali pra gente fazer. Aí, dentro do que dá positivo, faz uma imunoterapia baseada específica no que ele reagiu. Que a intenção é diminuir a produção de IgE dele com o tempo, para tornar aquele contato com aquele ácaro de poeira uma coisa natural ali, que um cachorro como alérgico. se fosse uma vacina para aquele agente. Isso. Baseado no resultado do teste alérgico daquele ele vai produzir o anticorpo para aquilo, em tese, Sim. e não vai fazer uma resposta imunológica tão evidente constantemente a ponto de causar alergia. Isso, aí ele muda totalmente o perfil imunológico. Por exemplo, aquele cachorro alérgico, toda vez que ele entra em contato ali, produz um IgE, que é aquele anticorpo da alergia, que produz histamina, tudo. Como ele vai fazer várias apresentações ali, com aplicações ou sublingual, o organismo dele vai entendendo que aquilo é meio que natural, não é uma coisa diferente, que ele precisa reagir, e muda o perfil para IgG. Então fica uma coisa normal ali. Quando a gente fala ainda de questões alimentares, muitas das vezes no momento do atendimento, a gente questiona, e o que ele come? Ração. Aí, quando a gente aperta um pouquinho, a gente descobre que tem um petisco, a gente descobre que come o que o tutor está comendo no momento que está almoçando, jantando. Conta pra gente qual é a influência da alimentação, essa alimentação extra, esses petiscos inadequados, principalmente no paciente que tem problema dermatológico. Se isso pode ter um prejuízo ainda maior, porque muitas das vezes pode não ser a própria ração que está fazendo esse estímulo, de repente é algo que está comendo à parte, né? Ai, com certeza, é muito importante deixar bem claro isso, né? Por isso que eu acabo nem levando petisco assim, né? A pessoa fala, nossa, mas você não deu nenhum petisquinho para ele. Como que eu vou levar se eu falo que é para tirar tudo? E aí é bem importante, porque, por exemplo, a pele, ela precisa de um suporte nutricional muito bom também, né? Então ela precisa de uma ração boa. E aí, normalmente, quando o pet come muita coisinha fora ali da alimentação, é petisco, é pão de queijo, é torrada, já vi de tudo. Pão com manteiga, coxinha, pastel. Ele não pode eu moro perto da feira, doutora. Aí ele chega a comer menos ração. Ele não vai ter tanta fome ali, né? Então ele vai trocar a alimentação saudável ali da ração, principalmente se for uma ração de boa qualidade, por uma tranqueira mesmo, uma coisa que ele não vai fazer bem. Os petiscos, eles são péssimos, porque tem um monte de compostos químicos, conservantes, por mais que hoje em dia tenha os mais naturais, né? O ideal é manter mesmo, principalmente se for um cachorro alérgico que estiver fazendo essa triagem alimentar, né? É melhor deixar sem.
Deixar, ou se for comer a ração, deixar só a ração. No máximo, assim, legumes, um chuchu, que é uma coisa que não vai interferir tanto na alimentação. Batata, mas não pode ser cenoura, esses legumes muito coloridos também, porque a gente vai perder o parâmetro, né? E ainda mais nessa primeira fase, que é uma fase de teste. A gente precisa entender o que está funcionando e o que não está. Então, se a gente dá um petisco, por exemplo, às vezes está certinho com a alimentação, com a ração hipoalergênica, eu atendo muito paciente assim, que tá comendo a ração hipoalergênica e ele fala assim: ai, doutora, tá comendo essa ração há 6 meses e não melhorou. Aí eu falo, mas ele come só a ração? Aí ela, não, tem aquele biscoitinho que tem uma patinha que ele come também. Aí a gente já perdeu o parâmetro, porque o diagnóstico é pela exclusão, né? Mistura um caldinho de frango. Mistura um caldinho de frango. Mas é só o caldinho do sachê, eu não coloquei nem um pedacinho, é só o caldinho. Mas é só um pedacinho. Que é o suficiente para desencadear tudo, né? Para desencadear tudo, é igual uma pessoa que tem alergia a camarão, né? Se comer, pode fazer até bem mal, assim, tem um choque anafilático. Então, para as alergias alimentares, a gente tem o mesmo problema. E muitos produtos, às vezes, até induzem também a um processo mais inflamatório do organismo também. Da questão que você falou de pulga, carrapato, dos ectoparasitas, né? Queria que se reforçasse a importância do controle, quanto de benefícios traz, né? Na parte dermatológica. E tem a questão da coceira, dos animais, assim, eu queria saber como que você lida com os tutores, porque provavelmente já chega para você numa fase que já não aguenta mais ver o cachorro coçando, é algo que não vai resolver do dia para a noite, não vai passar com você hoje e amanhã ele já parou de coçar. Como que é essa questão também da paciência do tutor, a colaboração do tutor? Essa é a parte mais difícil, essa colaboração. Né? Por exemplo, a questão das pulgas e dos carrapatos, né? É muito importante manter o controle, e a maioria dos tutores não entende que isso é importante, né? 70% das alergias é a picada de pulga, de carrapato, né? É igual a gente, né? Um mosquitinho assim coça muito. Então, num paciente já tem a pele sensível, que já é alérgico, então a gente precisa zerar o que a gente consegue tirar, né? Uma coisa que a gente consegue excluir 100% a causa ali, né? Então, é muito difícil realmente os tutores entenderem. Eles falam, mas ele não tem pulga, precisa dar antipulgas mesmo? Eles acham, às vezes, que é um veneno que vai dar, que vai fazer mal. Que vai fazer alergia ao próprio remedinho. Deu um ano atrás, nunca mais deu pulga. Não tem. Muitos. Assim, às vezes eu pego pacientes muito inflamados, com muita coceira. Eu falo, mas se ele toma assim remedinho para evitar pulga e carrapato? Tomou o ano passado. Tomou em janeiro. Né? Tomou quando ele tinha 3 meses de idade. Então, precisa entender que é recorrente, precisa tratar sempre, controlar sempre, para evitar a picada de pulga mesmo, né? Porque, às vezes, o pessoal tem muito receio de dar um remédio, ou que vai fazer mal, que vai intoxicar, mas a questão ali que a gente tem da picada de pulga, além do desconforto da alergia, também traz verminoses também. O carrapato traz as hemaparasitoses, que vai ter um tratamento muito mais complicado e mais agressivo do que um remedinho que é preventivo, né? Então é muito importante a gente controlar sempre mesmo. Tem os remédios, né, os comprimidinhos. Também dependendo do paciente, se é um paciente mais idoso, às vezes seja mais fácil passar na nuca, mas o importante é sempre controlar. E controlar o ambiente também, né? Porque a pulga é um pouco mais fácil, porque ela é muito suscetível à umidade. Então, por exemplo, um ambiente que tem, sei lá, 70% de umidade já controla mesmo as pulgas no ambiente. Então, lugares que dá para serem lavados com frequência, né? Grama, jardim normalmente não tem pulga porque é o mais úmido. Às vezes o pessoal acha, foi passear, mas não pisou na grama, então ele não pega a pulga porque ele não pisou na grama. Não, mas o pior... Não vai pegar mesmo, né? O pior realmente é a calçada, o muro, os carrapatos eles sobem ali, né? Então é importante manter mesmo o controle com um remédio ali mais indicado para a idade, para o peso, tudo, mas fazer sempre o controle mensal, trimestral, dependendo do medicamento, né? E com relação aos tutores, é bem difícil, assim, a gente tem, eu atendo normalmente pessoas que já estão há 4 anos tratando.
né? Ou uma vida inteira. Então chega um tutor muito desolado, né? Então eu acho que o que costuma ser mais fácil ali, até para a gente conseguir entender ali e ajudar, é entender aquela dor daquela pessoa, porque a alergia não é fácil, né? É por uma vida inteira. Às vezes pegou um filhotinho, um shih tzu fofinho, né? Que começou não 2 existe anos. a cura, né? Você Não não tem cura a cura. alergia. Não tem cura. E eles não entendem. Às vezes eles vão trocando de veterinário em veterinário, achando um que vai curar, assim. Né? Falando, não, esse veterinário não acertou. Ele tratou, ficou 3 meses bom, mas voltou tudo. Falei, não, mas se ele melhorou, é porque ele está no caminho. A gente tem que controlar para a vida inteira. Por exemplo, um paciente que tem dermatite atópica, ele toma, às vezes, remédio a vida inteira. E não é só o remédio, ele tem que fazer um controle bom de banho, direto, com hidratante, com loção, com creme para as patinhas, né? Por exemplo, a pata e a orelha, por mais que a gente trata com medicamentos, a gente precisa de um suporte tópico e é muito difícil. A pessoa fala assim, ai, não dá tempo, eu saio cedo. E o tratamento tópico é muito importante. Às vezes um hidratante precisa passar 2 vezes por dia. E vale a pena, assim, o tutor lembrar que eles falam tanto, né? Que é como se fosse meu filho, eu amo como se fosse meu filho. Mas a gente tem que dar um suporte como filho mesmo, né? Não ama como filho, mas não consegue passar um creme hidratante 2 vezes por dia. Né? Então é bem importante fazer entender que é crônico, que uma alergia não tem cura, ou às vezes até processos que tem cura, por exemplo, uma dermatofitose, uma sarna demodésica, não se resolve rápido também. A pele dentro demorado, até chegar o medicamento na camada superficial da pele demora. Então às vezes a gente tem que, por exemplo, uma sarna demodésica, a gente faz o raspado, deu positivo. No próximo mês volta, tem que fazer o raspado. Só vai parar mesmo o tratamento depois de 2 raspados negativos. Que tá comprovando que de fato não tem mais. Sim, e tem que castrar também, é muito importante. Às vezes entra no cio, volta tudo. Então todas essas questões que ali que a gente consegue controlar, é importante o tutor saber que ele consegue, que ele tem que ajudar mesmo. A gente não está orientando para ser uma pessoa chata, né? A gente gostaria de não precisar fazer tratamentos às vezes tão longos ou tão trabalhosos, mas é o que acaba funcionando melhor, né? Quando a gente fala de pele, a gente tem sempre que lembrar do ouvido, porque o ouvido acaba sendo uma extensão da pele, né? Sim. E os pacientes que têm problema de pele mesmo, normalmente têm uma facilidade maior de ter problema de ouvido também. Queria que você falasse um pouquinho sobre os ouvidos dos bichinhos. E a gente negligenciar uma alteração de ouvido se pode levar a casos mais graves, a alterações mais importantes. Isso é muito importante. A maioria dos problemas de pele, né, as infecções, as alergias, elas são manifestadas no ouvido externo também, porque é uma pele também. O ouvido externo é como se fosse a continuação ali da pele, né, até chegar ali no tímpano, é uma pele igualzinha da pele do corpo. Então, muita coisa que manifesta na pele, manifesta no ouvido também. E o ouvido é um pouco mais chato, porque ele precisa de tratamento tópico. Então, precisa tratar. A melhor forma da gente tratar ali a otite é a gente fazer a citologia, entender o que tem ali, o tipo de bactéria, se tem malacésia, se não tem, e controlar, porque tem casos de otite que são crônicos também. Né? Às vezes vem junto com uma alergia. Tem muitos casos de alergia alimentar que manifestam só na orelha. Então, é bom descartar também, porque às vezes é uma coisa que a cara só tem otite, não tem nada. Não vai pensar que pode ser por conta do alimento que está dando otite. Tanto a orelha quanto a patinha também. Às vezes tem cachorro que só lambe a pata e tem uma dermatite de fundo de alergia alimentar. Então é importante também lembrar disso. E o problema da orelha é que às vezes a gente passa muito medicamento, tá com uma infecção de pele junto, tá tomando antialérgico. Aí às vezes a pessoa fala, aquele da orelha eu não comprei, porque ficou muita coisa. E aí o problema desse que não trata a orelha é que a orelha com o tempo ela vai fechando.
E aí ele vai ficando, que é um canalzinho assim, né? E aí a cada inflamação ela fecha um pouquinho. E em cachorrinho alérgico, principalmente atópico, eles fazem umas formações que a gente chama de formações de Salgu, que é uma hiperplasia, que foi como se fossem umas bolinhas dentro do canal do ouvido. E aí, com o tempo, aquele negócio inflamado, muito crônico assim, tudo que passar ali não vai chegar aqui embaixo. E vai começar a ficar uma otite crônica que a gente vai tentar tratar e não vai conseguir mais. Porque o remédio não chega onde deve. Não chega, porque ele vai inflamando, vai formando aquelas bolinhas, aí passa o remédio e não chega aqui embaixo. Aí aqui vira um meio de cultura de umas bactérias que às vezes não estão sendo tratadas. E aí o que acontece? Depois, no final do canal do ouvido, a gente tem o tímpano. Às vezes a infecção é tão profunda, principalmente se for aquelas otites muito purulentas, que rompe o tímpano e vai lá para dentro do ouvido médio. E aí vai manifestar sintomas de dor de ouvido. Porque às vezes a otite média é muito o pessoal não tem essa noção assim, né? Porque às vezes o pessoal não trata e o ouvido médio, às vezes o único sintoma que ele dá é dor. Então acaba ficando, né? E aí às vezes a pessoa trata aqui por fora, melhora aqui por fora, aqui embaixo não. E aí dá otite média e tem assim, tem o canal do ouvido, no final do canal do ouvido tem a bula timpânica aqui, né? E aí fica juntando pus dentro da bula timpânica. Às vezes ele drena pela tuba auditiva, mas se for um pug, se for um bulldog, ele não vai drenar, ele vai ficar ali aumentando. Nossa, e aí fica enchendo de pus. E o pus, o pus, ele quebra o ossinho da bula timpânica. E aí começa a ir dá dor mesmo, dá muito sintoma. E às vezes só vai chegar a pensar numa otite média quando eles ficam com a cabecinha torta. Mas aí já tá próxima do sistema nervoso. Sim. Aí já tá um caso bem mais grave. E a gente tem o problema do pug e do bulldog, que além dessa questão alérgica, já é uma raça que tem uma tendência à alergia, só que ele tem colesteatoma também. Que aí é como se fosse uma produção excessiva ali de queratina dentro da bula timpânica, que não drena, vai aumentando, às vezes sai pelo tímpano. Às vezes não fica só lá escondido ali, só vai perceber quando ele entorta a cabeça. Tadinho. E aí entorta a cabeça, aí começa a ter nistagmo, né? Então o ideal é sempre ir acompanhando e, por exemplo, se é um pug, faz um tratamento ali do ouvido externo direcionado e não melhorou, vale a pena fazer uma tomografia. Porque aí na tomografia você vai identificar o ouvido médio. E aí a gente vai ver se vai conseguir tratar antes de ter esses quadros neurológicos também. Sim. E aí tudo isso por causa do problema na pele, que começa. E aí começa a maioria tudo isso das... da pele. Olha o que pode virar. E aí ao longo desse tempo aí que você está na dermato, você lembra de algum caso mais desafiador que te chamou a atenção para você compartilhar? Ai, sim, eu atendi uma paciente, ela tinha todas as doenças, as principais doenças juntas. Era uma shih tzu, ela já vinha acompanhando, acho que não lembro se era dermato mesmo ou só com endócrino, porque ela tinha hiperadrenocorticismo. Aí a gente adora quando chega assim, porque não pode usar corticoide. Acabou com a vida do dermato. Aí ela chegou e ela fazia bolhas pelo corpo, fazia citologia. Tinha muita bactéria naquelas bolhas ali, né? A patinha era meio grossinha, uma hiperqueratose ali, otite crônica, só que a gente não conseguia usar o corticoide por conta do hiperadrenocorticismo. E aí eu fazia, ela vinha com um histórico, já tomava um antibiótico, não melhorava muita coisa, né? Fiz a cultura, falei, é uma bactéria resistente, porque a gente tem pego cada vez mais bactérias resistentes à maioria dos antibióticos. Fiz a cultura, deu resistente a tudo. Nossa, é bactéria resistente. E aí a gente começa a entrar com tratamento tópico, porque já não desespero, né? Você entra com tratamento e entra em desespero. Entra em desespero, porque aí você já avisa pro doutor, olha, não tem nenhum medicamento que vai funcionar de verdade, né? Aí fiz a mupirocina, que ali é um antibiótico tópico, melhorou parcialmente. E aí me chamava muita atenção a patinha, né? Porque era grossa demais.
E aí, nesse tempo, ela usava... Já tinha feito um raspado, já tinha descartado as sarnas. Passou, já fazia mais quase um ano ali. E aí ela parou de dar o antipulgas, é lógico. Por que eu vou dar o antipulgas? Né? Ela não sai na rua. E aí começou a ficar um quadro muito sem responder a nada. Eu falei, vamos fazer uma biópsia. E a gente conseguiu, fiz com anestesia local mesmo, porque ao mesmo tempo essa cachorrinha ela tinha uma bronquite crônica. Nossa, tadinha. Ela tinha tudo mais um pouco. Ela tinha. Tinha discopatia também, fazia acupuntura, mal andava. E aí, nesse tempo. Aí eu falei, vamos fazer uma biópsia para entender direitinho o que está acontecendo. Porque a amopirocina já não funcionava mais. Ela coçava, não coçava tanto porque ela fazia o citopoint, então o citopoint segurava um pouco. Aí quando a gente fez a biópsia, ela apareceu com sarna demodésica, apareceu o demodex na biópsia e pênfigo foliáceo junto. Meu Jesus Cristo. Numa cachorrinha. Como é que você trata pênfigo? Sem corticoide. É. Aí eu conversei com a endócrino. Eu falei assim, olha. E aí era uma pele que ia abrindo, né? Assim. Então, que o pênfigo, o que acontece? As células elas perdem adesão. Então viram viram bolhas. No final das contas, a infecção resistente era resistente de tanto tempo que estava ali mesmo, porque já a causa provavelmente da bolha era o pênfigo. Nossa. Aí a gente fez um período mais curto de corticoide, associou com a ciclosporina e ela estabilizou parcialmente, assim, porque teria que fazer um corticoide por uma dose mais alta, mais prolongada. Mas o problema hormonal não permitia. Não permitia. E aí com a ciclosporina estabilizou e a patinha continuou meio grossinha ali. Mas foi. Diante de de tudo, ainda conseguiu destabilizar a bichinha. Sim. Nossa E Senhora. aí o que chamou a atenção é que eram duas doenças assim, e fora a dermatite atópica que ela tinha também já antes diagnosticada, porque ela respondia com o citopoint também. Né? Em qualquer área da veterinária, a gente sabe que grande parte do sucesso do tratamento, do sucesso do veterinário, depende do tutor. Depende da pessoa que cuida. E na dermatologia, entende-se que é ainda mais importante. Eu queria que você colocasse em forma do tutor entender realmente o porquê que é importante. Um apelo de, olha, precisamos da parceria com o tutor para que realmente o tratamento, que a gente consiga o mínimo sucesso. Porque nem sempre a gente consegue a cura ou deixar 100% o bichinho. Mas só junto com o tutor que o veterinário realmente consegue realizar um trabalho que de fato vai ter sucesso. Isso é muito importante. O tutor ele precisa estar ciente mesmo dessa responsabilidade dele, porque é um tratamento muito trabalhoso. Eu atendo às vezes pacientes que precisam tomar o remédio, aplicar remedinho no ouvidinho de uso às vezes contínuo. Precisa fazer uma manutenção mesmo, porque é uma doença crônica, às vezes não tem cura, mas a gente tem controle, a gente consegue deixar esse paciente 100%, mas tem que ter continuidade. Né? Entrando na manutenção, às vezes precisa passar um gelzinho na patinha. O banho tem que ser às vezes 2 vezes por semana, às vezes 1 vez por semana, e manter isso, mas sempre com o shampoo terapêutico, porque se for com o shampoo normal do pet, o banho vai fazer mais mal do que ajudar. Então tem que ser um shampoo ali para alergia, um shampoo terapêutico, um shampoo hidratante, mas ele precisa ser um banho constante, principalmente a gente pensando num alérgico que tem às vezes, ele tem alergia a poeira, a ácaro, assim, pólen de planta, que coisas que vão depositando no pelo. Né? Então, se a gente faz o banho frequente, a gente consegue tirar os alérgenos. E às vezes a pessoa começa a fazer certinho, a hora que fica bom, fala, não precisa mais. Né? Agora tá bom, agora ele sarou, relaxa. aí relaxa, aí começa tudo de novo. E aí nessa de começar tudo de novo, tem que entrar com antibiótico de novo, às vezes. Eu acho que o principal fator do tutor entender de fato é que principalmente o paciente alérgico,
ele não vai deixar de ser tratado para o resto da vida. É isso mesmo. Ele vai estar, muitas vezes, com a pele mais agredida ou menos agredida, ou até realmente sem lesão nenhuma, porém, ele necessita de tratamento para o resto da vida. Precisa. Assim como nós, seres humanos, também. Os atópicos vivem de hidratação, não usam nada que possa realmente causar irritação na pele, então, assim como os humanos, os bichinhos também precisam tratar. E aí não adianta também ficar pingando de veterinário em veterinário, porque acaba não conseguindo tratar. Você já tem um diagnóstico, né? Você já sabe o que ele tem. Falta realmente o controle de tudo isso e depende muito do cliente. Depende muito. E eu tenho pacientes, às vezes, que eles ficam lindos por anos. Porque o tutor vai lá, passa o creminho direitinho. Eu tenho uma que ela tem uma shih tzu, e ela falou assim, não, doutora, eu faço direitinho, porque ela tem a hora do skincare. E a cachorra acostumou, ela deita de barriguinha pra cima. Ela E gosta passa do os skincare. cremes, ela gosta. É um momento assim até de carinho, de contato ali, né? E aí eles passam o creminho na patinha e passam tudo, passam na orelhinha. A cachorra até acostumou, né? Porque ela começou com 2 anos de idade, agora já tá com 5. Ai, que bom. Então ela já acostumou. Então Eles vão se adaptando também, Sim. né? É que é até legal você ter dito isso, porque a gente sabe que o tratamento não é algo que é fácil, nem demanda tempo, demanda trabalho mesmo, e nem todos os bichinhos têm uma aceitação muito boa. Sim. Porém, por ser um bichinho que vai precisar de um tratamento para o resto da vida, a insistência, a gente fazer de fato com a frequência ideal, vai fazer com que ele se adapte também. Ele vai ser condicionado àquilo, né? Também fazer ele entender que ali faz parte da rotina, igual a hora do passeio, igual o lugarzinho para fazer xixi. E aí o tutor colocar isso na rotina dele também. Não, vou acordar, já vou colocar o remedinho no ouvido, o remedinho na patinha, né? Condicionar, dar os banhos mesmo se estiver frio, né? Porque às vezes, eu não parei de dar os banhos porque esfriou. Mas aí, nesse tempo, as bactérias elas vão multiplicar, vai voltar uma piodermite. Sim. Então, é bem importante. É muito bom. Nossa, eu vejo, assim, que nos meus casos, quando o tutor é dedicado, a gente vê, assim, resultados impressionantes. Sucesso. Mas, às vezes não dá. Às vezes, não deu tempo, eu não passei na orelha, eu não mandei fazer aquele que você pediu para manipular. Porque esses creminhos normalmente é manipulado ali, porque eu gosto de fazer um tratamento individualizado. Aquele tem bactérias tipo cocos, então vai usar esse tipo de shampoo. Aquele não, aquele faz mais malacésia, então outro tipo de shampoo. E aí precisa fazer a manipulação, porque os remédios, ou às vezes o shampoo comercial não vai se adequar ali para aquela necessidade. Sim. Né? E aí eles têm preguiça, às vezes, de mandar fazer. Ou as farmácias de manipulação também, às vezes, demoram para responder. Eles não... aí não faz mais. Esquece. Então é importante manter essa rotina, virar, né, uma rotina pro tutor, pro pet. E fazer eles entenderem também. Porque às vezes tem cachorro que não deixa passar. E aí eu já atendi gente que contratou adestrador para conseguir tratar. Aí ele começou a fazer, principalmente ouvido, né, que é uma região sensível. Sim. Aí chama o adestrador, ele fazia um treinamento para colocar focinheira. Esse tutor realmente foi dedicado. Sim. Porque a maioria ela fala, ele não deixa, doutor, não dá para passar. E a orelha não tem jeito, tem que passar, né? E infelizmente não existe um remedinho que você vai passar que faça o milagre de, olha, esse aqui você dá e ele não vai precisar mais limpar ou cuidar do ouvido. Não tem, né? Não tem um remédio que vai fazer esse milagre. Não tem. Tem remédios que isso tem que aplicar lá dentro mesmo, não pode ser só por fora, que às vezes volta no retorno, não melhorou tanto, porque eu peguei e pôs no agulha. Porque assim, por exemplo, o remédio para limpar o ouvido tem que ser jogado lá dentro, encher de líquido ali o canal do ouvido, massagear. Aí o que eles fazem? Eu joguei num algodão e apertei assim. Não chega onde deve, chegou, né? Chegou onde dá. E patinha também é importante. Abrir os dedinhos, passar na pele mesmo. Abrir dedinho por dedinho. Até mostro na consulta. Falei, você vai abrir dedinho por dedinho e passar. Ele ficou olhando com a minha cara. Louca, né? Você acha que eu não tenho o que fazer? Infelizmente precisa. E virar a sola, abrir bem, porque fica fechadinho. Abre bem, passa com cotonete lá no fundo mesmo.
mesmo, porque aí a gente consegue resolver. É trabalhoso mesmo, então precisa de uma dedicação mesmo. Bom, a gente está chegando no final. Queria agradecer a sua presença, Isabela. Isabela dá aula, né? Quando ela explica, não é pra gente aqui, pro tutor também. Parece uma aula na explicação, então eu queria agradecer bastante por você ter vindo, tá? Em nome do hospital, da unidade do Badra e logo mais em nome da unidade 3 lá também. Eu que agradeço muito a confiança, a oportunidade, né? Porque é muito importante a gente, né, expor, às vezes são muitas dúvidas, né, de muitos tutores, né? Então é bem importante, eu que agradeço. Obrigada a você. Pessoal, esse foi mais um Pod Animal. Curte, compartilha, manda para quem tem bichinhos com problemas de pele para ouvir a aula da doutora Isabela. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que a gente vai tentar sanar todas as que a gente receber. Muito obrigada, viu? Até a próxima.